Olá, turma! Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, nós iremos estudar fração. Mas o que é uma fração? Fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Hoje nós iremos estudar a fração como parte, como todo, iremos estudar a fração como quociente e iremos estudar também a fração de uma quantidade. Vamos para o primeiro tópico, fração como parte, todo. Temos aqui a representação gráfica. Eu tenho um retângulo que foi dividido em 4 partes iguais. Dessas 4, 3 foram pintadas. Então, a pergunta é, qual é a fração que representa a parte pintada dessa figura? Como que eu faço isso? Olha, primeira coisa que eu devo saber. A fração ela é formada por duas partes. A parte que fica em cima recebe o nome de numerador. E a que fica embaixo, denominador. Pronto. Eu quero descobrir qual é a fração que representa a parte pintada. Então, no numerador ficará o total de partes que foram pintadas. Nesse caso, 3. E no denominador ele vai representar o todo. Portanto, o total de partes em que a figura foi dividida. Essa figura foi dividida em 4 partes. Sendo assim, a fração que representa esta figura, ou seja, que representa as partes pintadas dessa figura, é a fração 3/4. Fiz já, inclusive, a leitura desta fração. Tá bom? A fração como quociente. O que é uma fração como quociente? É uma fração que nós chamamos de aparente. Por quê? Porque o numerador ele é maior que o denominador. E neste caso, se eu fizer a divisão do numerador pelo denominador, eu vou ter uma divisão exata. Ou seja, vai ser uma divisão cujo resto é zero. Por exemplo, a fração 12 terços, ela é uma fração que funciona como quociente. Por quê? Se eu dividir 12 por 3, eu vou obter 4 e o resto será zero. Portanto, essa fração ela funciona como quociente. Ela é uma fração aparente. Porque o resultado da divisão do numerador pelo denominador, temos aqui um número e o resto dessa divisão, o resto é zero, tá certo? E eu tenho aqui também a fração de uma quantidade. Por exemplo, eu quero calcular 1/3 de 6. Eu tenho aqui um valor e eu quero retirar uma fração dele. Nesse caso, 1/3 de 6. Como que eu faço? Existem várias formas de você resolver esta situação. Vou explicar aqui apenas uma delas, tá bom? Então, repete-se 1/3. O de, dentro da matemática, na grande maioria das vezes, ele vai representar uma multiplicação. E eu vou repetir também o 6, que é o valor que eu estou trabalhando, não é? Veja bem, eu tenho aqui 1/3 e eu tenho aqui 6. Na matemática, como nós já vimos estudado, um número, mesmo que não apareça, ele possui o denominador 1. Nesse caso, eu tenho 1/3 e eu tenho 6 sobre 1, não é? Pois bem, formou-se agora multiplicação entre frações. Como que se resolve? Multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 6, 6. E 3 vezes 1, 3. 6 sobre 3. O resultado dessa multiplicação formou justamente o que nós acabamos de analisar. Formou-se uma fração aparente, ou seja, uma fração em que o numerador é maior que o denominador e dá para fazer uma divisão exata. Então, dividindo 6 por 3 dá igual a 2 e sobra 0. Então, eu posso afirmar que 1/3 de 6 é igual a 2, tá bom? Então, hoje nós vimos aqui 3 conceitos básicos. Nas próximas aulas nós estudaremos mais conceitos associados à fração. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!